A gente vai falar sobre encontro para mudar a vida. A gente vai falar sobre alguns encontros ali de Abraão com Deus, tá bom? A gente vai falar de algumas questões bem interessantes sobre as promessas de Deus para Abrão. E é muito legal, eu não sei você, mas quando eu olho para esses personagens bíblicos, pelo menos EBD, quando a gente tem EBD quando a gente é criança, a gente é ensinado muito que os personagens são quase um romance, assim, tem toda uma pintura, um negócio que você fala, nossa. E quando você começa a ver os personagens bíblicos, você vê que são homens e mulheres como a gente. Tem os seus erros, tem suas dificuldades, tem os seus anseios e tudo mais. E a gente vai ver a mesma coisa na vida de Abraão. A gente vai ver isso perpassando a vida dele. E isso é bem interessante. Então, para a gente começar, queria pedir, lê pra gente aí, Duda, por favor, Gênesis 15, versículo 1 ao versículo 6. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão em uma visão e lhe disse: Não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo, e sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, respondeu: Ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio e, por isso, um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: Não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida, levou Abrão para fora e lhe disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Ok. Bíblia é um negócio muito interessante. Tem um livro até do Tim Keller, que ele pega os alunos e ele fala assim, seguinte, vocês vão estudar a palavra por 30 minutos seguidos. Sequência pequena de versículos. 10 minutos, eles já estudaram, já acharam que estudaram todo o texto, fizeram anotações e tudo mais, e aí eles ficam ali, mas já estão... Ele falou, cara, continua no texto. E conforme eles continuaram ali lendo o texto e permanecendo no texto, o relato do pessoal depois foi, 28 minutos, 27 minutos, foi onde eu tirei as coisas mais profundas sobre o texto. E texto traz um monte de informação junto. Então a gente vai dar uma olhadinha, porque esse texto, ele começa falando que algum tempo depois do quê? Você pode estar se perguntando. Quando a gente olha para o capítulo 14, a gente tem ali uma guerra acontecendo. Se você tiver mais curiosidade, eu vou fazer um breve resumo aqui, mas se você tiver curiosidade, depois você volta lá, lê o versículo 14, ou capítulo 14, perdão. Mas a gente tem ali alguns reis nessa guerra, rei de Sodoma, Gomorra, Admá, Zebion e Belá, contra um rei que você pode pôr o nome no seu filho aí, se você está planejando, Kedorlaomer. Muito bom, né? Então eles estão ali num dilema, e aí eles vão contra esse rei, tomam ali cidades desse rei, e esse rei, algum tempo depois, vai e depois pega tudo de novo para ele. Inclusive, ele saqueia as cidades de Sodoma e Gomorra. E nessa parte, quando ele saqueia a cidade de Sodoma e Gomorra, a gente tem Ló sendo sequestrado, levado junto com o povo. E aí, Abraão sabe disso, a partir de um servo de Ló que vai até ele, que fala o que aconteceu, e Abraão manda 318 homens para pegarem ele de volta. Então, ele recupera os bens e tudo mais, mas é aquele negócio. A gente viu que esses reis tinham se reunido contra esse rei,
tomaram e logo esse rei saqueou as cidades e tomou novamente. E talvez no coração de Abraão tivesse aquela questão, será que eles não vão vir tomar aquilo que eu peguei? O que eu saqueei? E Deus está falando, algum tempo depois de que isso aconteceu, o Senhor falou a Abraão em uma visão e disse, não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Acho que a melhor coisa que a gente pode ter, a maior segurança que a gente pode ter na vida, é saber que a gente tem uma segurança que vem de Deus. O próprio Deus fala para Abraão, eu sou o seu escudo. Você não vai contar com nenhum dos seus homens, com a sua segurança, com a sua força, nada disso. Você vai contar comigo, o próprio Deus, para que eu guarde você. E isso é algo muito precioso, que a gente tem que pensar também para as nossas famílias. Esse tem que ser um desejo para as nossas famílias, que Deus seja um escudo do nosso lar, o escudo da nossa vida, um escudo que a gente ensina aos nossos filhos, ou que a gente semeia na nossa família para que as pessoas entendam que a única segurança real que a gente tem é de Deus. Meu sogro é engraçado. Todo lugar que eu vou, eu brinco para a Bia, que ele fala, todo lugar que a gente vai, ele fala, cuidado que lá é perigoso, viu? Lá estão assaltando. Falei, daqui a pouco só falta eu falar, eu vou pro céu. Ele fala, cuidado, lá tem um anjo que caiu, viu? Mas a maior segurança, a gente está numa cidade onde a gente não tem segurança. E a maior segurança que a gente tem é realmente contar com Deus. Isso que Deus põe diante de Abraão, mas Abraão ele tem uma questão que preocupa ele, que toma o coração dele, que faz ele questionar Deus de forma sincera, algumas vezes. E ele vai apresentar essa questão. Ele vai falar, Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco serve em minha casa e herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, por isso um dos meus servos será meu herdeiro. E aqui a gente tem que olhar o contexto da época também, não tinha filhos, então eu poderia pegar alguém, adotar alguém, para que essa pessoa convivesse comigo, caminhasse comigo, e quando eu, mulher, falecêssemos, ele ficaria com as riquezas. Mas ele teria que cuidar da gente. Ele iria que andar com a gente. É isso que Abraão está falando. Ele está falando, já que o Senhor não me deu nenhum herdeiro, então eu vou contar com Eliezer, com meu servo. Ele vai ser meu herdeiro. Ele vai cuidar da gente, ele vai caminhar com a gente, até que a gente morra e depois ele vai ficar com tudo. E é uma questão que está ali no coração de Abraão e ele está sendo muito sincero com Deus com relação a isso. Ele tem uma sensação, eu acho que muitas vezes a gente tem uma sensação que Deus está atrasado. Que parece que a bênção não chegou ainda. Que talvez o timing está errado. Não sei se você já sentiu isso. Quando você ora para Deus e Deus está demorando demais a responder. Parece que Ele não ouviu, esqueceu, ou a gente tem essa sensação muitas vezes. E Deus vai deixar claro uma coisa para Abraão que a gente tem que levar para a nossa vida. Não é atraso. Deus não está lá fazendo outras coisas, ocupado com outras coisas, esqueceu de Abraão. Não, de forma alguma. Mas ele tem um tempo para tudo. Ele vai falar, não será esse o seu herdeiro. Você tem seu próprio filho e ele será seu herdeiro. Deus está colocando uma promessa diante de Abraão aqui, de Abrão, de que ele vai ter o seu próprio filho, de que vai sair dele. Não será alguém que é tornado família, mas alguém que vai ser feito por ele. E isso é bem interessante, porque Deus leva ele e fala, olha para o céu, conta as estrelas. Se você for capaz de contar, eu duvido muito. Eu não sei quem já contou estrelas aqui. Acho que o céu mais iluminado que eu vi
Foi no Vale de Jequitinhonha. Nossa, que céu lindo. E eu lembro que, mais ou menos 20 minutinhos, meia horinha, tive umas 10 estrelas cadentes. Falei, nossa, sensacional o céu. Deus leva Abrão e fala, conta tudo. Conta essas estrelas. Esse vai ser o seu número de descendentes. Esse vai ser o número de descendentes que você vai ter. É uma promessa que já deveria trazer uma tranquilidade para Abrão de saber que Deus está cuidando, Deus está no comando e que a parte dele é descanso e confiança em Deus. E o texto vai dizer que Abrão creu no Senhor e assim foi considerado justo. E aqui a gente entra, aliás, a Ara vai dizer que isso foi imputado para a justiça. A gente vai entrar numa doutrina que é a justificação pela fé. Principal doutrina do cristianismo. E só para você ter uma noção, primeiro, o que é a justificação? A justificação, usando aqui uma linguagem um pouco de tribunal, é quando nós somos tornados justos. Ou seja, nós temos tudo aquilo que nós fizemos, todos os nossos delitos, tudo aquilo que não era segundo a vontade de Deus, mas Deus dá o veredito de que nós somos tornados justos. No caso de Abraão, essa justiça foi imputada a ele. Hoje nós temos a Cristo. Nós temos o sacrifício de Cristo e nós temos todos os nossos pecados sendo postos de forma muito clara, como vai mostrar Isaías 53, sob Cristo. E nós somos tornados justos, não por merecimento, não por algo que nós façamos, mas simples e tão somente pela graça de Deus. E aí algumas coisas interessantes sobre a questão da justificação pela fé. Alguns teólogos dizem o seguinte, o próprio Martinho Lutero: essa doutrina é a cabeça e a pedra fundamental. Por si só ela gera, alimenta, edifica, preserva e defende a Igreja de Deus. E sem ela a Igreja de Deus não poderia existir nem por uma única hora. Lloyd Jones também vai falar que é a grande doutrina central de todo o protestantismo. E vocês descobrirão que em cada avivamento ela sempre vem na vanguarda. A gente teve a nossa manhã de oração e a gente orou por avivamento. E sermos justificados tem que trazer aquele entendimento do tamanho de Deus, do tamanho da sua misericórdia, do tamanho da sua graça, do quão bondoso Ele é, para que nós possamos realmente caminhar com esse Deus de forma tão genuína, constante, consistente, que nós vivamos um avivamento. Por nós sermos constrangidos por esse amor que a gente não consegue nem entender, de tão grande que Ele é. Por fim, John Piper vai dizer que pregar e viver a justificação pela fé glorifica a Cristo. Resgata pecadores desesperados, encoraja santos imperfeitos e fortalece igrejas frágeis. Muito interessante. Resgata pecadores desesperados, porque aquele negócio, a justificação pela fé diz, Deus veio, Ele se tornou homem, foi servo até a morte de cruz, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então tira aquela ideia de que você precisa fazer, aquele desespero de que eu preciso, de que eu tenho que correr atrás. Não. Deus já nos deu o sacrifício e nos possibilitou a justificação. Ele encoraja santos imperfeitos, porque não é pelas nossas forças. Salvação vem pela fé, não vem de obras, para que a gente não se glorie, porque o homem, coraçãozinho é difícil. E por último, fortalece igrejas frágeis. A gente se olha
E é muito fácil a gente esquecer o quão pecadores nós somos. Mas quando a gente lembra que nós fomos justificados pela fé e não por nada que nós fizemos, nós olhamos com compaixão para as outras pessoas, para os processos, para o tempo, para os passos de cada pessoa. Não é por algo que Abrão fez e não é por algo que nós façamos, mas é simples e tão somente pela graça de Deus. Deus, ele nos absolve, ele nos declara justos diante dele. E Efésios vai colocar para nós, de novo, a gente é salvo pela graça. Isso não vem de nós, isso é uma dádiva de Deus. Então, não existe outra forma de nós sermos justos ou tornados justos diante de Deus, a menos que Ele nos declare justos. E é isso que acontece aqui com Abrão. Inclusive, Paulo vai falar sobre justificação em Romanos. Ele vai falar, do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. O que descobriu ele? Se suas obras o tivessem tornado justo, ele teria algum motivo para se vangloriar. Mas não perante Deus. Pois as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus e isso foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas assim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Isso é uma lembrança que a gente tem que ter na nossa mente e no nosso coração. Isso é algo que tem que estar constantemente na nossa mente. Uma vez lembro de um livro, agora não vou lembrar qual era, mas eu lembro que o autor se apresentou no começo e ele disse que ele aderiu a uma forma de vida onde o dia dele começava com ele se lembrando o quão pecador ele era e o quão grande Deus é. Para que ele caminhasse melhor naquele dia. Isso faz com que a gente caminhe na dependência de Deus e a gente tem que caminhar essa verdade para a nossa família. Caminhar essa verdade que o único que nos torna justos, o único que faz com que nós tenhamos a salvação, um propósito, um porquê para a nossa vida, é Deus. E hoje, se a gente for ver a nossa realidade, a maioria das pessoas estão procurando por quê? Por uma identidade. Por algo que as descreva, e por uma justiça que não é a justiça de Deus. É uma justiça própria, uma justiça errônea, uma justiça... Interessante que quando a gente encontra a justiça de Deus, a gente tem essa noção de que Ele está no comando e de que todas as coisas estão sob o controle dEle. O perdão é isso. O perdão, quando a gente perdoa alguém, é dizer, eu não tenho condições de lidar com isso, mas Deus, está nas suas mãos, que o Senhor lide com essa pessoa. De que o Senhor lide com esse erro, com esse pecado, com essa condição. Mas eu falei que Abrão é um cara que é um homem como a gente, que tem suas questões. E surge mais uma questão no coração de Abrão, que ele vai colocar diante de Deus, um pouquinho mais para frente daquilo que a gente leu. Então o Senhor lhe disse, eu sou o Senhor que eu tirei de Ur dos caldeus para lhe dar essa terra como posse. Abraão perguntou, Senhor soberano, como posso ter certeza de que a possuirei de fato? Não quer mais uma prova. E a gente também, muitas vezes a gente se coloca diante de Deus e a gente pede inúmeras provas. Inúmeras respostas de oração. Eu mesmo me coloco diante de Deus muitas vezes e a minha oração para Deus é, Deus, desculpa se eu sou um pouco burro e não consigo ver as coisas de fato, mas responde isso daqui de forma um pouco mais palpável, porque eu preciso identificar isso aqui. E de novo, é uma questão sincera de Abrão. A gente muitas vezes tem medo também de colocar questões diante de Deus, né? A gente fica meio, será que eu coloco? Será que... Mas Deus já sabe o que se passa no nosso coração. Ele quer que a gente coloque realmente essas dúvidas diante dele. Se forem dúvidas sinceras, reais. Se forem dúvidas que estão abertas para que ele entre, para que ele responda, para que ele trate a sua vida. A fé, por si, ela não responde
todas as questões. Abraão tem fé. Ele foi justificado pela fé. Mas ele não tem todas as suas dúvidas sanadas. Isso é uma caminhada com Deus, é uma construção. E é o que ele faz com Abraão. Ele fala, confia em mim. E o texto de Gênesis 15, 9, 10, depois 17 a 21. Marcelo, você que tem uma voz imponente, lê pra gente, por favor. O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abraão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu em sono profundo e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia e disse: dei essa terra aos seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates. A terra hoje ocupada pelos queneus, quenezeus, cadmoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, gigazeus e jebuseus. Para quem tem língua presa, é difícil ler, né? Interessante quando a gente olha para alianças, quando a gente olha para pactos, quando a gente olha para... A gente vê duas pessoas se responsabilizando de ambas as partes, se comprometendo de ambas as partes. Mas aqui a gente tem um movimento muito bonito de Deus. Ele desenvolve uma aliança que é unilateral. Ele está prometendo aqui para Abraão que ele vai ter, que tudo aquilo que ele está dizendo vai se cumprir. Que Abraão não precisa ficar ali com seus medos e insegurança e deixar tomar por tudo isso, mas não, Deus está prometendo, eu vou fazer com que tudo isso se cumpra. E Deus estabelece um prazo, se a gente olhar os versículos anteriores, ele vai falar 400 anos ou 4 gerações. Então Deus, ele não só está fazendo um pacto ali unilateral com Abraão, falando isso aqui vai se cumprir, mas tem um prazo já. 400 anos. Deus está no controle, e isso a gente vê de forma muito clara. Não só na vida de Abraão, quando a gente olha para todas as escrituras. Mas Deus tem plano, Ele olha para a história e Ele nos posiciona na história de forma a cumprir com esses planos. E isso tem que acalmar o nosso coração também, ver todas essas alianças que Deus fez com seus servos e a forma como Ele os usou de forma sobrenatural. Abraão não viu muita coisa. Assim como nós não veremos muita coisa. Mas a parte que nos cabe a gente tem que cumprir, a gente tem que fazer, a gente tem que ter essa tranquilidade, descansar em Deus e fazer com que Deus seja conhecido e reconhecido através das nossas vidas e das nossas famílias. Mas ok, Deus fez aliança, prometeu as terras, deu data, mas cadê o herdeiro? Até aqui, Abraão tá com esse negócio de herdeiro na cabeça. E Abraão, Sara, tentam lidar com isso de forma como a gente lida com muitas coisas na vida. O famoso jeitinho brasileiro. Sara olha e fala, sou estéril, não posso ter um filho. Então, Agar, por favor, vai lá. Vamos ter o nosso herdeiro por meio de você. A gente muitas vezes
sem se dar conta, a gente acaba se colocando ali diante de Deus e tentando dar um jeito pelas nossas próprias forças. A gente tenta dar aquele jeitinho e tenta... Não, já que Deus prometeu e tudo mais, então deixa eu dar um jeito aqui e fazer esse negócio acontecer, entendeu? Deixa eu agilizar esse negócio aqui. E eles só teriam que depender de Deus. Mas mesmo diante das respostas que Deus dá, a gente tem esse costume de tentar fazer do nosso jeitinho, ao contrário do que seria necessário, que é esperar e orar. Que é dobrar os nossos joelhos no chão e clamar por Deus. E aí eu vou colocar uma coisa aqui que é muito difícil, um exemplo, né? Exemplificar isso de uma forma muito difícil. Vou colocar aqui porque, graças a Deus, hoje a gente está com o Leozinho ali, tocando guitarra, super bem com... Mas até pouco tempo atrás a Martinha tava mãe, né? Coração preso, meu filho. E foi interessante que a gente foi para Atibaia num passeio, eu falei, conversa com a minha mãe que você vai saber disso. Minha mãe orou muito tempo pela minha vida. Ixi, chorou muito. Nessa oração e nessa espera, Deus tranquiliza o nosso coração e Deus faz as coisas. Deus traz pessoas, Deus transforma vidas, Deus abre portas, Deus... Às vezes Ele não vai abrir, porque não é da vontade dEle. Mas é aquele negócio de Romanos 12, 2 também. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente tem que ter isso como convicção no nosso coração. Porque às vezes não é atraente pra gente, não é o melhor, não parece ser o melhor plano, mas a gente tem que se lembrar disso. E onde a gente se lembra? Quando a gente se dobra diante de Deus e a gente lembra de quem nós somos, de quem Deus é. De como a gente muitas vezes tentou tomar o controle da nossa vida e deu errado, e como Deus mesmo assim agiu de forma misericordiosa, nos libertando, nos levantando, nos dando perdão. E a cada conversinha com Abrão, quando a gente vai ver na história dele, Deus está reafirmando a sua aliança com ele. Deus está ali constantemente. E ele faz isso novamente, agora mudando o nome deles. Aliás, aqui eu não coloquei a parte de Abraão, mas de Abrão ele torna-se Abraão. E Sarai agora torna-se Sara. E pra gente talvez não faça tanto sentido assim, né? Por mais que a gente não consegue entender. Mas quando a gente vai para o significado desses nomes, isso passa a fazer sentido. Porque primeiro, Abrão, pai exaltado. E a primeira coisa aqui é pensar como que era a cabeça de Abrão, que o significado do seu nome era pai exaltado e o herdeiro ainda não tinha sido possibilitado. Não estava ali ainda. Imagina isso na cabeça de Abrão. Mas Deus muda para Abraão, que é pai de multidões agora. Deus colocou diante dele que ele teria inúmeros descendentes. Isso agora é caracterizado por meio do seu nome. E Sarai e Sara significa princesa. Mas agora, ao mudar o nome de Sara, Deus está garantindo que que o seu filho, seria um canal da sua promessa. Ele seria um meio pelo qual a promessa de Deus se faria possível. Abraão. E aqui, eu não sei se você já está se vendo na vida de Abraão, mas eu me vejo muito na vida de Abraão. Porque, de novo, ele vai questionar. Tem mais uma questãozinha no coração de Abraão. Então Abraão disse a Deus que Ismael viva sob tua bênção. Ismael já está aí. Usa Ismael, pai. Mas Deus responde: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho. Você o chamará Isaque. E eu confirmarei com ele e com seus descendentes para sempre a minha aliança.
Deus vai fazer de Ismael um povo, tudo mais. Mas a sua promessa tem Isaac em mente. E Deus coloca isso para Abraão. E pela idade avançada, a gente vai ter primeiro um milagre, o nascimento desse filho. Ele só pode ter sido possibilitado e propiciado por Deus. E ele é quem caminharia com essa promessa. A gente olha para o texto bíblico e a gente não imagina isso dentro do tempo, mas imagina a agonia de Abraão e quantas vezes ele perdeu o sono pensando nisso, tentando trazer respostas da sua mente e tudo mais. Mas Deus já tinha tudo dentro dos planos dele. Deus já tinha tudo ali escrito já. E Deus adota mais uma aliança, mais um sinal com o seu povo, que é a circuncisão. Ele adota esse símbolo que é um sinal exterior de uma aliança interior com o seu próprio povo, que é o primeiro passo daqueles que estariam entre o seu povo. E quando a gente fala da circuncisão, só para a gente entender um pouquinho mais a profundidade da circuncisão e como o que ela tinha em mente, Benson, ele vai comentar o seguinte: primeiro, a circuncisão era uma confirmação a Abraão e que sua semente daquelas promessas eram parte de Deus na aliança, assegurando-lhes que no devido tempo Canaã seria deles. E a continuação dessa ordenança, depois que Canaã fosse deles, indica que aquela promessa olhava mais para frente, para uma outra Canaã. Segundo, era uma obrigação sobre Abraão e sua semente, aquele dever que era sua parte da aliança, tirando a corrupção da carne, que era o significado primário da circuncisão. E mais que isso, a observação de todos os mandamentos de Deus para ele. Deus institui aqui a circuncisão como um símbolo da sua aliança. Era necessário esse derramamento de sangue realmente para simbolizar essa questão de tirar a corrupção da carne. Mas muitos que eram circuncidados não caminhavam segundo aquilo que Deus queria. Muitos que eram circuncidados na sua pele, no seu corpo, não eram circuncidados no seu coração. Isso é um fato. E quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai ver isso de forma muito clara. Isso sendo contrastado, Então somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros descendentes dele, escolheu de todos os povos, como hoje se vê, circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Deuteronômio. Jeremias a gente também vai ver, circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, homens de Judá, e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Eles tinham que ter uma circuncisão no coração que faria com que o coração deles se abrissem, com que eles ouvissem a voz de Deus e com que eles entendessem a Ele como Deus e se colocassem perante esse Deus em serviço a esse Deus. Romanos, Paulo vai falar sobre a circuncisão. Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é quem o é no íntimo. E circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus. E a gente vê que a circuncisão era algo de grande importância. Tanto é que aqueles que não eram circuncidados teriam que ser mortos. É o primeiro ato de uma educação espiritual dos filhos. É um sinal que eles vão levar no corpo. É algo que vai estar com eles por toda a vida.
Mas a gente vê que a circuncisão pela circuncisão, de nada ela vale. Porque é necessária uma circuncisão do coração. Tem uma última coisa que vai acontecer aqui, porque a gente viu a questão do herdeiro, a gente viu a questão da promessa, a gente viu a questão do símbolo da circuncisão. E a gente vai para uma área de Abrão, que normalmente os casais não expõem tanto, que é a sujeirinha que está ali dentro da relação de Abraão e Sara. Por quê? Tem uma coisa aqui que eles fazem que é estranha. O texto de Gênesis 20, 12 e 13 vai dizer o seguinte: além do mais, ela é de fato minha irmã por parte de pai, mas não de mãe, e eu me casei com ela. Quando Deus me chamou para deixar a casa de meu pai e viajar de um lugar para outro, eu disse a ela: faça-me este favor, por onde formos, diga que eu sou seu irmão. Interessante que aqui eles vão viver algo muito parecido que já aconteceu um pouquinho atrás ali no Egito. Só que quando a gente olha para essa passagem, a gente vê que é um negócio que está combinado a long time ago. Desde que eles saíram lá da terra, eles combinaram de que por onde eles passarem, Sara vai se declarar como irmã. Cara, pensemos aqui em Abraão para a gente trazer para a nossa vida. Abraão está aqui vivendo, Deus está prometendo que ele vai ser aquele que vai ter uma descendência, nossa, que ele não vai conseguir contar, que ele vai ser canal para que essa promessa se apresente, para que ela se faça presente na humanidade e tudo mais. Ele está vivendo tanta coisa, só que tem um pecadinho ali, uma sujeira, um negocinho que está combinado há muito tempo, e que ele continua com isso. Uma coisa que já deveria ter sido tratada no coração de Abraão e Sara, que eles já deveriam ter conversado, mas que eles não conversaram. E quando Abraão está lá em Gerar, quando ele vai se apresentar diante do rei, ele apresenta Sara como sua irmã. Se a gente for olhar para a nossa vida, muito provavelmente na nossa vida vão ter os pecados escondidos. Isso como pessoas. Quando a gente olha para casais, a gente tem que entender uma coisa, que o Marcos, inclusive, vai pontuar no livro dele. Ele vai dizer que um casal tem que ter cumplicidade, mas nunca o casal deve ter compromisso com o erro. De forma alguma. Porque a gente tem que ser instrumento, homem e mulher, um na vida do outro, para que pecados sejam tratados, para que haja um crescimento conjunto, para que haja esse apontamento de erros, de questões ali que tem que ser trabalhadas. E quem melhor que o próprio cônjuge para apontar essas coisas? E é engraçado, não estou casado, é bom deixar isso claro, né? Por enquanto. Janeiro tá aí, graças a Deus. Mas desde já, é engraçado que às vezes eu sei que tem áreas que eu tenho aquele pecadinho. E às vezes pelo olhar da Bia eu entendo que eu tô pecando. No começo dá até ai, de novo. Mas esse conhecimento e essa forma de, a gente não pode aceitar um pecado um do outro. A gente precisa se ajudar, a gente não pode falar, você tem esse pecado, vai e te vira, arruma isso daí, dá seus pulos. Não, vamos caminhar junto. Mas a gente precisa lidar com isso daqui. A gente precisa lidar com o nosso coração. Mas, quando a gente vai olhando para as nossas famílias, a gente tem que identificar esses pecados. Às vezes pais têm pecados na criação dos filhos que precisam ser redimidos. Às vezes nós, filhos, temos questões que a gente tem que tratar no nosso coração no que diz respeito a obedecer aos nossos pais. Mas esses pecados precisam ser tratados. A gente não pode ter os pecadinhos de estimação, que a gente gosta, os pets.
que a gente gosta, que a gente mantém ali, que a gente... Isso aqui era algo que deixava Abraão seguro. Porque ele ia para uma nação que era ímpia. Uma nação que não temia a Deus. Então, peraí. Deus é esse Deus da promessa, Deus está colocando tudo isso para mim, eu vou ser o canal dele de bênção e tudo mais, mas aquela nação não acredita nisso. Então o que é melhor? Eu chegar naquela nação e falar, essa é minha mulher e depender de Deus? Isso falando de forma humana, não da forma como a gente deveria pensar de fato. Ou falar que ela é minha irmã. A nossa reação e a nossa resposta deveria ser o quê? Dependência de Deus. Dependência total de Deus. E a gente vive isso no nosso dia a dia. A gente tem dilemas em empresa, a gente tem dilemas em amizades, a gente tem dilemas em vários lugares que a gente fica nessa de será que eu ajo como essa pessoa que apresenta a verdade depende de Deus? Ou será que é uma mentirinha para deixar o negócio mais tranquilo? São coisas que a gente precisa tratar na nossa vida. Deus, ele tem compaixão de nós. A frase do Carlos Oswaldo, que foi professor do seminário, é: Deus não se cansa dos nossos recomeços. A gente vai cair, a gente vai errar, a gente vai recomeçar, a gente vai pecar. Porque nós somos justos, mas nós só seremos totalmente justos na eternidade. Por enquanto, a gente vai pecar, a gente vai errar, o pecado ainda está em nós. Nós somos santos, mas ainda não de forma total, plena, como nós seremos na eternidade. É o já e o ainda não que a teologia vai colocar para nós. Deus, ele se coloca diante de Abraão e ele é misericordioso com ele. Se Deus não tivesse entrado na história e falado, ó, não é, irmã, toma cuidado, o negócio teria azedado. Mas Deus entra na história. E graças a Deus, porque em meio a muitos dos nossos erros, Deus se apresenta nas nossas histórias. Muitas vezes, quando a gente quer tomar decisões erradas que não são da vontade de Deus, Deus usa pessoas, Deus usa meios, Deus usa ferramentas para que aquilo não se faça, para que aquilo não aconteça. E a gente tem que entender esse cuidado de Deus e depender cada vez mais dele. Ele vai falar de Abraão como profeta, ele vai mostrar esse perdão para com Abraão lá no versículo 7. E com certeza isso não justifica o erro de Abraão, mas aponta para a graça de Deus. Deus nos usa apesar dos nossos erros. E isso tem que fazer com que a gente tenha uma tremenda confiança em Deus. A gente precisa consagrar os nossos lares a Deus. Consagrar as nossas vidas. Consagrar o meu ser como um testemunho a Ele. Não adianta de nada nós falarmos sobre a palavra de Deus se nós não demonstrarmos uma confiança nesse Deus, uma dependência nesse Deus, uma irrepreensibilidade. De saber que a gente vai errar, mas quando alguém apontar pra gente falar, você errou, a gente fala, eu sei, perdão. É isso mesmo. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados, tenho que me colocar diante de Deus. E ter aquela noção de que nós não conseguimos nada por nós mesmos. Acho que a vida vai ser sempre a gente achando que consegue e Deus mostrando que não. E em seguida mostrando que tudo aquilo que Ele faz é muito melhor do que aquilo que a gente queria. Que a forma como Ele lida com as coisas é muito melhor do que a forma atropelada que a gente lida com as coisas. Então, a gente precisa olhar para a vida de Abraão e ver que Deus tem planos. De que Deus se apresenta ao seu povo, de que Deus faz uma aliança com o seu povo. Que essa aliança, hoje olhando o Antigo Testamento, a gente vê. As alianças são cumpridas. A gente olhando hoje, a gente vê que Cristo veio. Que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. A gente tem um olhar do todo. Que isso possa fazer com que a gente dependa de Deus.
e aprenda com todas essas histórias bíblicas. Eu não sei no que a história de Abraão te confronta. Em que área será que ela te confronta? Pecados não tratados no seu coração? Falta de confiança em Deus muitas vezes? Ou aquela ansiedade para que Ele faça logo as coisas? Eu não sei qual que é a área da sua vida que é confrontada quando a gente olha para essa história de Abraão. Eu sei que na minha vida são algumas áreas que são confrontadas. Mas eu espero que a gente saia daqui realmente confrontado pelo Espírito Santo por tudo aquilo que a gente viu.